Está me passando aqui a dinâmica, nós botamos aqui 40 minutos com direito a 20 para questionamentos, né? Se tiver algum questionamento. Ok? Mas a gente não precisa se arribar, não. Deixa eu falar, se durante a exposição suscitar alguma dúvida, qualquer pessoa pode interromper, que talvez até mais produtivo esclarecer uma dúvida no momento. Então pode ficar à vontade. A gente colocou a dinâmica, não significa que a gente pode ter um grupo pequeno. Bom, você não quer nada, né? eu sou professor da UFRJ, mestrado e doutorado em Engenharia de Transporte da COP, e assistente técnico do Ministério Público desde 1997. Então, meu grupo de pesquisa já preparou mais de 400 relatórios e pareceres técnicos do Ministério Público nesses anos todos. E ao voltar, eu fiquei cedido para o MP até 2011, de 2005 a 2011, eu retornei para retomar a pesquisa na universidade, e aí eu estou agora no estudo de economia, cadastrado no CNPq como orientador de doutorado, exatamente nesse tema de impactos mútuos dessa relação transporte e uso do solo. Bom, o que eu quero falar aqui hoje, na verdade eu tinha preparado um roteiro para ele seguir no sentido de levantar algumas questões, para que nós tomássemos consciência hoje de que essas questões a gente não consegue responder, na verdade, vendo todo o material, o projeto de lei, o plano da operação urbana que deveria sustentar o projeto de lei e os estudos. Quando nós consideramos, observamos todo esse material, as questões que eu estou formulando, elas não conseguem ser, não são respondidas. E esse era o meu recado. Se nós não conseguimos responder essas perguntas estruturais, como se poderia dar a aprovação do projeto da operação urbana consorciada? Então, é nesse sentido. O que eu estou fazendo aqui, o caminho inverso. Se isso fosse daqui a 15 anos, se esse momento aqui, e fosse fazer uma perícia sobre onde esteve o erro da operação urbana consorciada durante esses últimos anos, eu ia fazer exatamente esse roteiro, para identificar onde estava o erro inicial. E então, esse é o jogo que eu venho propor aqui hoje. Ou seja, vamos fazer essa reflexão para ver qual é a informação que deveria ter sido apresentada para o município, informações básicas, que não foram. E se não foram, como o executivo ele vai ter a pretensão de aprovar o plano, se o plano, na verdade, ele não gera os indicadores para sabermos se ele vai ser viável. Você vai colocar aqui as suas perguntas para a gente também, para a gente poder... Exatamente, isso. Então, tá bom, é importante anotar esse questionamento. Esse material fica por a pergunta dele. Ela que é importante a gente saber também, isso. Porque a gente também poder perguntar. Esse material vai ficar com os senhores. Então, pode pegar qualquer momento. Bom, desculpa aqui ficar um pouco assim didático e enfadonho, eu não sabia que o evento era restrito, eu imaginei que era aberto, a unidade inclusive. Então eu preparei, de acordo com a organização que a Cintia agora tinha pedido, para eu preparar os assuntos para as outras falas, para os outros apresentadores. Ou seja, o que é um projeto de OUC, o mais básico, o que ele tem a ver com os outros institutos urbanísticos e que a Prefeitura não está abordando. A Prefeitura, nas apresentações, ela tem sido limitada a dizer que o projeto dela é uma operação urbana consorciada, mas não é isso. O projeto que a Prefeitura está apresentando é um conjunto de institutos previstos no Estatuto da cidade e que eles todos, em torno da operação urbana, é que viabilizaria isso. Por exemplo, dentre os institutos sem o qual esse projeto não seria implantado, é o direito de preempção. Existe também um outro projeto de lei, que é o direito de preempção. Por esse direito de preempção, o município ele ficará, na prática, parceiro das construtoras, podendo comprar terrenos em toda a área central, em toda a área de operação urbana. O município vai poder comprar o terreno, qualquer proprietário, antes de vender para qualquer pessoa, deverá
oferecer o terreno para o município. E se o município quiser comprá-lo, né, o município vai construir um estoque de terras para usar em parceria com essa empresa que vai ganhar. E isso é a questão central, porque no projeto de lei existem dois tipos de bônus, benefícios que vão ser dados ao construtor, que é terrenos até 1.500 metros quadrados vão ganhar um 10% a mais do que a lei estabelece de potencial construtivo, e terrenos de 3.000 metros quadrados, 15% a mais. Né? Por isso, quando a prefeitura fala que não serão 300 prédios, será algo em torno de 120, 180, eu cheguei nos mesmos números, de 120 a 180, porém de prédios muito maiores do que são hoje. Hoje, a lei estabelece que o máximo de ocupação que pode ter um terreno são torres com 36 metros de lado, o que já é um absurdo. Imaginar que um lote é 12 por 30, ou seja, a lei atual já prevê 36 por 36. Na proposta da prefeitura, não, de lateral do prédio. Uma torre que tem como lado, hoje a lei permite 36 de um lado, 36 do outro, com 20 e poucos andares. A proposta da prefeitura passa para 50 metros de lado, 50 por 50. Né? Portanto, são prédios com muito mais unidades por andar do que o atual. Então, quando a prefeitura diz, não serão 300 prédios, serão 150, mas 150 né, grandes edifícios que equivalem né, a um quantitativo muito maior. Então, ou seja, juntamente com a operação urbana consorciada, o que vai viabilizar essa parceria é o direito de preempção, ou seja, o direito de preferência do município em adquirir os lotes. Mas o cidadão ele deveria estar sendo esclarecido sobre isso, porque isso implica certas restrições para o proprietário da área central. Isso vai mexer com o valor da terra. Né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Tem a operação urbana consorciada, tem o direito de preempção, mas também tem o potencial adicional construído. Né? A operação urbana consorciada, ela não precisaria ter nada disso, ela poderia definir empreendimentos para aumentar a capacidade de transporte de Niterói, por exemplo, os tais mergulhões, né? Mas a contrapartida do setor de construção civil né, é através da oferta desse potencial adicional construído. Que isso por si só é um instituto jurídico também que independe da operação urbana. Então, veja só, então tem a operação urbana em si, tem o direito de preempção, tem a outorga onerosa por conta da oferta de potencial construído, que é um outro instituto, né? E tem o CEPAC. Né? O CEPAC é o título né, mobiliário que a prefeitura pretende vendendo esse potencial construtivo. Né? Não sei se fica claro né, para todos, mas como é que se dá hoje? Hoje o proprietário de um terreno, ele tem aquele direito de construir né, aquele adensamento previsto na lei. Então, se a lei fala que o coeficiente de aproveitamento de um terreno, de uma área, é de 3, significa que o proprietário pode construir 3 vezes a área do lote, isso é espaço útil. Na proposta da OLC, o proprietário perde esse direito. Ele passa a adquirir só o direito do coeficiente básico. O que é? Correspondente à área que ele comprou. Então, se ele tem um lote de 3.000 metros quadrados, ele vai poder construir até 3.000 metros quadrados de área útil. Acima disso, é o potencial adicional construído, né? Que é o que a prefeitura, então, está regulamentando. A proposta está passando né, até o máximo de 15, que é numa área que, na verdade, não existe, que é naquela proposta do aterro da Baía de Guanabara. Entre o campus da UF e o caminho Niemeyer, ali tem o setor 11.1, que a prefeitura está propondo, com coeficiente de aproveitamento 15. Para você ter ideia, o máximo que a lei hoje permite é na Jansen de Melo, Marquês de Paraná. Esse eixo é o maior adensamento proposto na atual lei, com, se não me falha a memória, 7 vezes a área do lote. A prefeitura pretende passar para 15, não aí, em frente, na entrada de Niterói. Né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que os vereadores observassem é o discurso da prefeitura dizer que esse projeto vai reaproximar a cidade
da Bahia, como se nós estivéssemos longe, né? Niterói, o mercado imobiliário vende exatamente à vista do Rio de Janeiro. Nós nunca demos as costas nós nunca demos as costas para a Bahia, mas o discurso para justificar a OC é reaproximar a cidade da Bahia. Agora, reaproximar como? Se exatamente nessa faixa entre a Visconde do Rio Branco e o mar estão propostas torres de 26 andares e 46, no caso dessa área de Parques S.A. Então, você quer falar alguma coisa? Né? Não. Então, esse potencial construtivo adicional é que é o ponto central da controvérsia. Por quê? Porque pelo Estatuto da Cidade, esse potencial máximo admitido, o adicional, ele tem que estar previsto no plano diretor. É lá no plano diretor que isso está, tem que estar previsto. Não na lei específica da operação urbana consorciada. Né? E a prefeitura, por sua vez, argumenta o seguinte, que o potencial construído máximo da atual lei é maior do que o que eles estão propondo no projeto de lei. Hoje, né, segundo a prefeitura, existe um potencial construído no plano diretor que está em torno de 2 milhões de metros quadrados, mas que a proposta é só de 1,2 milhão. Né? Isso, o município não deveria estar justificando duas coisas. Primeiro, se é de 2 milhões o potencial construtivo da cidade, por que o município vai abrir mão, então, de 800 mil? Se o conceito de função social da propriedade é exatamente maximizar esse potencial de modo a distribuir os custos de implantação da infraestrutura pelo módulo de pessoas visando a modicidade tarifária do uso dessa infraestrutura. Ou seja, então tem uma contradição que a prefeitura tem que explicar. Se o plano diretor e a lei diz que está respeitada a função social cumprida, como se respeita o plano diretor? Se o plano diretor diz que tem um potencial construtivo, por que a prefeitura abre mão desse potencial construtivo? Por quê? Né? Primeira pergunta. A outra pergunta é, e quem disse que esse potencial construtivo de 2 milhões, né, e mesmo de 1,2 milhão, tem sustentabilidade? Ou seja, a infraestrutura existente, mais a infraestrutura posta, consegue dar conta desse adensamento. Isso não está, porque o plano diretor aqui foi revisto, né, no início da década de 2000, pois é, com o Estatuto da Cidade sendo 2001, e não houve, né, nenhum estudo que demonstrasse esse adensamento. Então, qual é a situação que a prefeitura se encontra hoje? Ela propõe uma operação urbana consorciada, né, mas que não consegue demonstrar a viabilidade ambiental, ou seja, a sustentabilidade desse adensamento proposto com a infraestrutura existente. E repara que eu falo existente porque a lei fala, ela não fala projetada, porque o pressuposto do adensamento é primeiro construir a infraestrutura. E é por esse motivo que vai vender CEPAC. O CEPAC é a forma do município arrecadar primeiro para poder exatamente construir. O inverso da contribuição de melhoria, em que primeiro o município investia, aquele investimento da infraestrutura gerava uma valorização da propriedade, e aí essa valorização poderia tentar capturar valor novamente. Né? Então, a finalidade do CEPAC é antecipar o investimento para justificar a construção antes da infraestrutura. Né? Mas, e quem disse que essa infraestrutura dá conta? Então, essa falha estrutural, esse requisito legal e técnico, a prefeitura não cumpriu até o momento. Né? Ela não conseguiu ainda dizer, né, que a infraestrutura que ela está propondo justifica o adensamento nem dos 2 milhões de metros quadrados, nem do 1,2 milhão que ela está propondo. Isso passa completamente sem resposta nas apresentações que a prefeitura faz e nos estudos. A prefeitura argumentou naquelas 61 questões que o Ministério Público fez, de que não é o momento para responder isso. Esse detalhamento vem a seguir. Olha a cilada, né, que ela cria para a Câmara. Porque ela diz que não é o momento. Só tem que a Câmara vai ter que votar aquela quantidade de potencial construtivo que está definido no projeto de lei. Né? Aquele quantitativo de metros quadrados é o projeto.
de lei que vai ser aprovado. Né? Mas se não se sabe se aquilo tem sustentabilidade, como a Câmara ela pode votar aquele projeto de lei se não sabe, por exemplo, quem vai sustentar eventuais custos de mitigação dos impactos gerados por aquilo? Por exemplo, vamos aqui falar claramente, a proposta da Prefeitura não aumenta nenhuma via, capacidade do centro, nenhuma. Elas se dão com a mesma caixa de luz. E na proposta, vocês podem perceber que vias que tem hoje 3 faixas, vai ser colocada uma faixa exclusiva para bicicleta, uma ciclofaixa, no local onde já tem hoje estacionamento ao longo da via. Então, em termos de capacidade para automóvel, ficou elas por elas, porque onde hoje já é consumida parte da capacidade do estacionamento, vai ser com ciclovia. Tá bom. E as outras 2 faixas, a Prefeitura propõe, no lugar da Marcha do Lado, por exemplo, uma faixa para ônibus e a outra para carro. Então, vocês podem perceber que vai reduzir a capacidade do automóvel de 2 faixas que existem hoje, uma disputando com ônibus e a outra só para carro, vai reduzir para uma. Né? Eu pergunto, como pode, o leigo já intui, já percebe em termos de escala, não precisa nem fazer a conta, como pode, né, uma densidade que vai passar de 40 mil habitantes para 80 mil, na menor das hipóteses que nós estamos conversando aqui agora, na menor das hipóteses, a Prefeitura mudou o quantitativo, mudou o adensamento previsto, de 100 mil caiu para 40 mil, mas vamos admitir que seja 40 mil. Ou seja, se vai dobrar o adensamento, o número de pessoas de Niterói, como isso pode ser sustentado se não vai haver investimento nas vias da cidade? A Prefeitura justifica que vai ser porque quem tem carro vai deixar de usar carro, vai usar modalidade coletiva porque o sistema vai melhorar muito. E é esse o ponto falho do argumento da Prefeitura. Porque Niterói tem hoje em torno de 37% da população da classe A. Classe A significa a população cativa do automóvel. As melhores experiências do mundo em termos de transferir viagens de pessoas do automóvel para a modalidade coletiva aconteceram na Europa, né, num projeto chamado Transland, que observou isso de 1996 a 2002. E o meu grupo de pesquisa acompanhou esse processo. Sabe quanto é o potencial máximo de captura de viagens do automóvel com modalidades coletivas? 15%. Isso na Europa, com um sistema de transporte que diz o trem vai sair às 11h27 e sai às 11h27. Só se conseguiu absorver 15% do usuário cativo do automóvel. Né? E como então a Prefeitura pode ter a pretensão de, numa cidade que tem 37% de população cativa do automóvel, né, se ainda que tivesse excelente serviço de transporte público, né, capturar essa parte das viagens? Né? Isso é o ponto central. É o ponto central, ou seja, o que a Prefeitura aponta e justifica, né, como a viabilidade que está propondo é uma crença. A Prefeitura quer. Só perguntar, desses 37% de classe A que o senhor relatou, quantos por cento deles o senhor tem trabalham no Rio? O senhor tem essa informação ou não? Não dos 37%, mas no PDTU, Plano de Transporte Urbano, que serviu de base para fazer a linha 3, o plano da linha 3 do metrô, que foi aquilo que foi de 2001, 2002, você tem ideia, era Rio-Niterói, 170 e poucas mil viagens, de um total de 600 mil pegando Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Rio. Desse mercado de viagem que envolvia... Maricá também? Maricá não, Maricá está fora. Só desse, porque Maricá não seria atendido pela linha 3 do metrô. Eu estou falando o estudo de viabilidade do metrô. Então, pegando aquele corredor, né, e portanto as viagens Rio-Niterói, de um total de quase 600 mil viagens, 173 mil eram viagens Niterói-Rio. Né? Agora, de São Gonçalo a Niterói, eram 200 mil. Ou seja, é maior a demanda interna do que externa. E é interessante esse ponto que você levanta, porque o custo de implantação da linha 3 do metrô, 2/3 de todo o investimento ia ser no túnel subaquático. No entanto, 2/3 da demanda está interna. Então, na época nós desenvolvemos o BNDES,
um estudo de revitalização do transporte aquaviário, era muito mais viável e sustentável investir na ligação metroviária Niterói e São Gonçalo, né, com saídas para o aquaviário em Gradinho e São Gonçalo e aqui, né, baseado exatamente nessa outorga de potencial construtivo que seria dado para o operador aquaviário. Naquela área, ele seria remunerado não cobrando tarifa, mas no CEPAC. Isso nem existiu na da cidade. A cidade veio um ano depois, quando fizemos isso pelo BNDES. Ou seja, a remuneração do empresário de transporte, que teria papel estruturador, que é o empresário do aquaviário, seria na forma de CEPAC. Ou seja, ele sim receberia um potencial construtivo para negociar com o mercado, né, onde construir naquela área de influência dele. Você, que nosso geral de cooperação urbana, era vinculado ao transporte, né, para que o mercado imobiliário, o mercado de transporte acertasse isso. O próprio Axel, né, nós tínhamos sugerido que a operação urbana com Consolação de Niterói era um equívoco fazer no centro, porque o centro já é um grande, primeiro que ele tem uma economia pujante, né, o segundo maior centro econômico tirando o centro do Rio. Né? Então, o discurso de que ele está decadente, né, é meramente na paisagem urbana, no visual, mas não na economia. Né? É o visual da cidade. Agora, do ponto de vista da estrutura urbana, fazer a operação urbana consorciada no centro é um risco, por quê? O que é a operação urbana consorciada? É um local onde, em relação a todo o contexto metropolitano, haverá uma concentração de investimentos, até por força da lei. O prefeito responde por improbidade se aquilo que ele arrecadou da cidade não for aplicado na própria área da operação urbana. O que significa isso? Isso é a inversão, inclusive, do princípio distributivo do imposto, que não tem vinculação orçamentária com nada, tirando educação e saúde. Não tem. A operação urbana consorciada, ao contrário, ela garante investimentos concentrados ali. O que significa isso? Né? É o polo de desenvolvimento. Ou seja, a operação urbana, ela concentra investimentos porque tem a pretensão de instalar ali naquele local uma centralidade. Eu pergunto aos senhores, né, que coerência tem reforçar a vocação de centralidade num lugar que hoje já tem essa centralidade que justifica 200 mil viagens virem para cá, enquanto isso só de São Gonçalo, enquanto nós mandamos para o Rio 170 e poucas mil. Ou seja, nós já somos uma centralidade, né? Aqui no centro de Niterói. A proposta melhor para Niterói seria que a operação urbana consorciada ela fosse feita ao longo de um corredor. E essa é a maior contradição do projeto da Prefeitura, que mostra que esse projeto não foi concebido dentro desse governo, foi concebido no anterior. Porque um governo que diz que tem como proposta de transporte 2 corredores, e foi para isso que teve o edital reorganizando as empresas em torno de 2 consórcios. Se a proposta estrutural para Niterói são 2 eixos de transporte estruturado em torno de 2 consórcios, por que a operação urbana consorciada não foi vinculada a isso? Se o discurso todo é de que o que vai viabilizar é o seu transporte, que vai ficar uma maravilha, a ponto de que quem usa carro vai usar o transporte coletivo. Ou seja, não tem coerência interna na proposta da Prefeitura. Né? Se é o transporte que vai sustentar, por que o transporte não faz parte dessa operação? Ele não aparece aí. Então, essa falta de contradição evidencia para quem é pouco, está acompanhando a legenda, que esse projeto não foi concebido dentro da Prefeitura porque não articula com o próprio projeto da Prefeitura. Então, Posso fazer uma pergunta? Pois não. Você falou sobre o que foi o potencial do centro, né, que ele é o segundo do estado do Rio de Janeiro, não é isso? O potencial. Eu estou falando da escala do mercado. Da escala do mercado, do urgência econômica. Mas aí eu assim, pelo poder aquisitivo que a cidade tem, ele não é pouco que representa a cidade? E aí o senhor toca um ponto importantíssimo, exatamente mais uma contradição no plano. Porque aí eu lhe pergunto, não é verdade também que a população de São Gonçalo, né, que ela não tem o poder aquisitivo individual per capita tão grande quanto o Niterói, mas na escala ela tem, porque ela é um pouco nossa. E aonde que essa população consome? Nós vimos isso nesse projeto do BNDES, nós vimos que
2/3 do consumo, isso na época, né, 2002, isso já mudou um pouco quando os shoppings foram para São Gonçalo. 2/3 do consumo da população gonçalense é feito em Niterói. Aonde? No centro de Niterói. Então, como lá? Está terminal rodoviário, né? Está terminal rodoviário. Sim, por exemplo, o que eram os anos Tem ligação 70 das barcas com o Rio, não é isso? Exatamente, aproveitando não só o terminal rodoviário das barcas, mas interno, porque como eu lhe falei, dados do PDTU, São Gonçalo para Niterói, 200 mil. São Gonçalo para o Rio, 140 e poucos mil. E Niterói para o Rio, 173. Então você observa que a população flutuante, a população flutuante, 200 mil para Niterói. Cidade do Centro distribui. Caraí, Fonseca. Então, só pergunto, então ela absorve o mercado de trabalho na cidade, num todo, espalhado. Né? Que geralmente esse trabalho é trabalho não especializado, não é mão de obra especializada. A maior parte da região centro. De quê? Do centro? Não, estou falando dessa essas pessoas, a população de São Gonçalo. Que eles vão para a região oceânica? É um grande número da região oceânica. Mas eles vão, mas isso ele é muito disperso. Vai para Icaraí na forma de empregos domésticos. Então não é mão de obra especializada, não é isso? Não é. Não é mão de obra especializada. Mas consome de trabalho. É uma mão de obra não especializada, de baixa renda, mas que dá na escala consome em Niterói. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: não especificamente o centro, espalha-se em Niterói. Mas você tenta mexer nessa situação, não de consumo, mas de trabalho. O consumo dele, geralmente, a gente percebe que é naquela região ali, né, que fica aqui em torno. E que justamente por isso, porque o terminal rodoviário, e daí um tanto, como você falou, vai para o Rio de Janeiro, né, para trabalhar, e outro tanto fica aqui em Niterói. Até porque hoje também tem as vias diretas via ponte, que não passam pelo centro, né? Tem os ônibus do Rio que também acaba assumindo esse mercado direto para o Rio de Janeiro, não é isso? Então tá. Então, aí essa mão de obra de consumo, esse consumo ali acaba acontecendo ali no centro. Exatamente. Em função de mercado de trabalho. Isso. Para começar a entender. Professor, eu queria só mais uma pergunta. Em relação a esse EPAC no centro, que é da operação consociada, a intenção, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho visto, é a de trazer o público A e B para morar no centro. Isso. Certo? E você acredita que desses 37% da classe A e a B, que chega a uns 55% da classe A e B de Niterói, quantos por cento o senhor acredita que possam ir morar no centro e que deixe de utilizar o carro? Por isso que eu te perguntei quantos por cento dos 37% da classe A que atravessam para o Rio, que hoje vem de carro, param no estacionamento da barca, param em algum outro local e atravessam de catamarãs ou de barca. Se eles, quantos por cento a gente poderia captar para o centro, transformando o centro numa moradia de classe A e B, que eles poderiam atravessar sem utilizar o carro? Entendeu? Por isso que eu te perguntei aquela questão. Isso a prefeitura não responde isso. E também nós não estimamos isso. Mas eu vou lhe responder um dado para você ter noção do que é o ato de transporte desse público. Vou pegar um exemplo, que foi tratado no inquérito civil, que foi o primeiro inquérito civil que serviu de parâmetro para o MP, isso foi em 98. O Shopping Center Rio Sul tem um total de 102 mil metros quadrados construídos, considerando o shopping e a cor. 52% do público cativo do Rio Sul mora até 2 quilômetros do shopping. Ou seja, Botafogo para Copacabana, 52%. Se desloca ao Rio Sul 3 vezes por semana dentro do carro. Ou seja, aquela população cativa, que poderia estar se deslocando até a pé, andando, vai 3 vezes por semana de carro. O que eu quero dizer com isso? Que o fator catividade, quem tem automóvel, é tão grande que ainda que ele morando no bairro, ele mora ali perto do campus da UF, mas o escritório que ele comprou vai ser lá no porto de Niterói, ele não vai andando e não vai no centro de transporte, porque a proposta da prefeitura, por incrível que pareça, ela diz que quer transferir, captar viagens dos automóveis para o transporte coletivo, mas ela reduz de 20 para 9 pontos. Então, os senhores imaginam,
tem um ponto de ônibus ali na Gavião Peixoto, atrás do Campo de São Bento. 5 horas da tarde, surgiu, vocês vão lá ver a quantidade de pessoas que ficam naquele ponto. Né? Tá. Imagina o centro de Niterói, hoje, 20 pontos distribuem aquela demanda, isso reduzir para 9 pontos. Isso gera impacto no tempo de embarque e desembarque, né? No número de veículos, número de ônibus que vai ter que ter para atender essa demanda. Ou seja, a proposta é cheia de contradição. Quando os senhores vão observar com a lupa, o dado técnico, ela não fica em pé. Né? Por exemplo, como eu estava falando, a operação urbana, ela tem como característica induzir uma centralidade, um centro, né? Um polo. Né? Reforçar essa tendência no centro de Niterói, eu acho não, estou convicto de que é um equívoco muito grande. Porque Niterói tinha que pensar em descentralizar, né, centralidade, exatamente para evitar a concentração de viagens motorizadas de longa distância no centro. Ou seja, se a população de São Gonçalo vai para o centro, se ela tivesse alternativas de vir por Maria Paula ou Largo da Vaz das Moças, para ficar na região oceânica e não passando pelo centro, né? Ou seja, de modo que o mercado fosse procurar alternativas de construção na região oceânica, em outros lugares, é muito mais sustentável que distribui, né, as atividades geradoras de emprego, né, ao longo do município. Então, ou seja, a concepção de reforçar a centralidade do centro, ela é equivocada enquanto não demonstrar o que isso impede. Então, o mercado de construção civil expandir em Niterói. Porque o polo ele vai receber investimentos concentrados ali. Né? O que isso afeta a capacidade do setor imobiliário estar construindo na região oceânica e nos outros bairros de Niterói? Né? Isso aí não foi também julgado. Isso passa ao lado. Bom, deixa eu então abordar aqui uns pontos, quais questões estruturais. Né? Uma coisa que é interessante é que a origem desse Instituto de Ação Urbana Associado em Niterói vem do direito anglo-saxão e francês. No direito anglo-saxão, 2 conceitos orientam a gente. Urban Enterprise Zone, zona de urbana empresarial, né? O conceito de parceria público-privada, e na França é a zona de urbanização combinada, acertada. E esse termo é interessante porque na França, diferentemente daqui, todos os beneficiados com a operação urbana, eles têm que arcar com o custo da urbanização. E no nosso direito, nós copiamos também 2 princípios de direito urbanístico que instruem as nossas leis são justa distribuição de ônus e benefícios da população, de obras de urbanização, e afetação da mais-valia ao custo da urbanificação. O termo assusta, mas o que é na verdade? Que todo mundo que foi beneficiado com uma obra de infraestrutura tem que arcar aquele custo da obra proporcionalmente ao benefício. Geralmente isso é associado ao metro quadrado. Ou seja, se eu tenho uma loja de 30 metros quadrados e o outro tem um apartamento de 100 metros quadrados, cada um paga proporcionalmente o custo daquela operação urbana consorciada. Significa, ou seja, que todos os proprietários que vão ter os lotes valorizados também deveriam pagar. Por que os não estão pagando? Porque ficaria antipático para a população, né? Só tem que, na prática, ao longo do tempo, eles vão pagar. Isso não está se dizendo. Vão pagar por quê? Porque a área vai ser valorizada. Mas vai se construir um polo de Niterói, um polo destinado para a habitação classe A e classe B. Então, isso é um ponto grave, porque o próprio EIV, a primeira versão do EIV, falava que de 40% a 90% da população da área atingida, da área central, ganha menos de 2 salários mínimos. E que essa população seria vulnerável. Claro, a área vai valorizar, a área central vai valorizar. E aí, os senhores conseguem entender o que vai acontecer no mercado do solo?
Quem é proprietário não vai poder vender sem antes oferecer à prefeitura, por conta do direito de preempção. As pessoas também vão ter que aprovar isso aí. Então, tá bom. Então, a prefeitura passa a ser um grande parceiro do mercado de construção civil, adquirindo lotes para fazer o remembramento até dar os 3 mil metros quadrados. Para quê? Porque tem um bônus para a lei que dá 15% a mais de produtividade. Ou seja, se ali o potencial construtivo diz para construir 15 vezes a do lote, não, tem mais 15% se a prefeitura conseguir, em parceria com o empreendedor, juntar tudo aqui, ó, e botar em terrenos de 3 mil metros quadrados. Então, só imagina o que vai acontecer. Olha só, por isso não é vantagem nenhuma quando a prefeitura fala que não estou explorando 2 milhões de metros quadrados, são só 1 milhão e 200. Na verdade, isso aí provoca um acirramento do processo de compra e venda de terreno. Por quê? Quem não vender o seu terreno, quem não trocar a sua casinha na vila, né, por um apartamento na unidade que vai ser construída lá, né, não vai conseguir mais vender. Por quê? Exatamente porque tem um estoque de potencial que vai ser vendido logo. Então, quem não consegue fazer o acordo com o mercado imobiliário, ele vai ficar com uma bomba. Por que é essa bomba? Porque não vai construir mais e vai valorizar a área. E ele vai ter que pagar IPTU mais alto. E é por isso que ele sai dessa área. Mas antes disso, você pergunta o seguinte: primeiro você tem que oferecer à prefeitura. Se a prefeitura não quiser comprar, você pode, um outro pode comprar. Dentro daqueles parâmetros que apresentou a prefeitura. Sim, mas então não obrigatoriamente a prefeitura tem que comprar o imóvel, você não pode vender para a prefeitura. Não, a prefeitura você oferece o preço, a prefeitura não aceita, você tem um outro, você pode oferecer para outra iniciativa privada. Pode, mas é obrigado a oferecer à prefeitura. Sim, mas no preço que você quiser. Não, pela lei é o seguinte: se eu vou apresentar um terreno à prefeitura, eu tenho que aproveitar o terreno já com uma proposta. E pergunta se a prefeitura cobre aquela proposta. Sim. Essa que está na lei. Sim. Olha, eu quero vender esse terreno por tanto. A prefeitura cobra essa proposta? Pô, bota mais R$100 aí, tudo você vende para mim. Mas se a prefeitura não quiser aquilo, ele tem direito a vender aquele comprador ou a qualquer outro pelas mesmas condições. Tá, mas por que o senhor diz que aí, se ele não vender para aquele empreendimento maior ou para a prefeitura, ele vai ficar com o papel dele? Se ele pode oferecer para outro? Não, porque é o seguinte: não tem 2 milhões de metros quadrados. A prefeitura não é o discurso. A prefeitura diz: existe 2 milhões de metros quadrados. Mas eu só estou vendendo 1 milhão e 200. Não vai ter impacto. Esse é o discurso. Não vai ter impacto, tanto que a lei oferece 2 milhões de potencial, eu só estou vendendo 1 milhão e 200. Né? Então tá. O mercado vai comprar. Né, o lote, como a Caixa Econômica comprou todo 100% do potencial construtivo, 100 mil metros quadrados que eu tenho direito, vou bater no seu lote lá. Eu quero comprar esse lote seu aí. Né? Você troca a sua unidade, aí eu te ofereço 2 unidades do prédio que eu construir. Aí é o negócio do mercado. Exatamente. Você topa ou não, se você quiser. Exatamente. Só tem que, isso só pega 60% do mercado. 2 milhões de metros quadrados. 60% são os 2.200. Então, eu quero dizer que essa operação urbana consorciada não é para todos. Ela provoca uma competição interna na área, no mercado de terras. Ou seja, se o senhor não vende, o seu vizinho vende. E se o seu vizinho vendeu, o senhor ficou do lado do empreendimento sem ter a quem vender. Porque não tem mais potencial construído para vender se não for os 200. Mas você não tem para o mercado financeiro, para uma iniciativa privada, um outro qualquer, você não consegue vender. Tem 2 milhões de metros quadrados. A lei reduz para 1 milhão e 200. Isso gera o quê? As pessoas vão querer vender logo porque não tem mais a oferta inicial de metros quadrados. Atingiu aquilo ali, o sujeito não constrói mais. Exatamente. Morando ali eternamente. Não, eternamente não, porque a área valorizou. Ele era um cidadão pobre. E aí o IPTU do ano que vem é em cima do valor que tem esse problema. e é esse problema que se chama de gentrificação, expulsão branca, e que o primeiro estudo de impacto falava. Isso é 40% a 90%, no estado é 90%, e no centro é 40%. Ou seja, 40% dos proprietários do centro tendem a sair por não conseguirem arcar com os custos da área que se valoriza. Exatamente. Agora, com relação ao direito, uma coisa é comprar pãozinho no barreiro, a um preço. Outra coisa é comprar o mesmo pãozinho em Caraí. Então, o seu custo de vida, que o próprio estudo de impacto falava, aumenta consideravelmente. Então, ou seja, são problemas. O senhor entendeu a coisa do potencial?
Mas aí eu entendi o seguinte, que o imóvel passou a ter um valor maior. Automaticamente o PTU tem um valor maior. É isso? E aí, mas eu não entendi o impedimento dele fazer um negócio para o outro. É o seguinte, porque quem vai... Isso eu não entendi. Então eu vou explicar de novo. É que... Eu entendi a valorização. Não, sim, é o seguinte. Eu acho, por exemplo, se eu terminasse não quero inicialmente fazer um negócio, eu acho que hoje inicialmente, isso acontece um pouco aí, aconteceu indiretamente aqui em Caraí. Exatamente. Já acontece isso, o cara a dele não vende e segura ali. Só que em Caraí é diferente. Já não acontece isso? Mas é diferente, mas por quê? Em Caraí existe outorga negócio de construir. O que é que significa? Eu estou lá com o meu terrenozinho, o meu vizinho vendeu dele, o outro, aí a lógica é outra, que eu vou ficar aqui esperando a hora que o mercado vai bater no meu, eu vou vender muito caro. É isso que é hoje. Por quê? Aí veio o construtor e compra. Eu, Jorge, quero comprar o seu terreno. Né? Porque eu já negociei com a prefeitura de que eu vou comprar outorga onerosa. Ou seja, você está me cobrando tão caro esse empreendimento que eu vou ter que botar 4 andares a mais do que a lei fala. Outorga onerosa? Outorga onerosa é geral, na cidade toda. Sim, pois é. Mas não é específico para Caraí, mas vale para a cidade toda. Paga a outorga onerosa, ou seja, um direito de construir além do que a lei permite. Para poder pagar. Isso. Não tem limite, a não ser aquilo que está no plano diretor. Lá agora, mas é diferente do centro. Por quê? Qual é o limite do plano diretor? 2 milhões de metros quadrados. Mas a prefeitura não está vendendo 2 milhões, vai vender 1.200. O que é que significa? Que não tem mercado para todo o terreno ali. É 1.200 milhões, 1.200.000 metros quadrados. Vendeu isso, não tem mais o que vender. Então o que acontece? Na hora que o empreendedor então bate no terreno do Renati e comprou o dele, né, esgotou os 1.200.000, porque eu estou do lado, não tem para quem vender. Depois porque não pode construir mais. Exatamente. Não, mas isso é definitivo, professor. Ou você pode depois... Não pode construir na altura. Não pode. Daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos. Você não pode chegar aos 800 mil metros. Está faltando para chegar aos 800. Só até 1 milhão e 200. Não pode construir. Esse é o que você fala. Não, você pode construir, não pode construir mais na altura que coloca lá, mas você pode construir no padrão normal de carro, do coeficiente de movimento básico. Você sai um pouco daquela linha dele e volta para o padrão que é normal, não é isso? E que não incorpora o valor dele. Só passou dos 1.200 direção. Por que é melhor o bagueiro aí? Eu não entendi, porque eu não entendi aonde perde o cara que não quer vender. Não quer vender pé. Deixa eu explicar para mim. O exemplo que ele está dando é muito bom em Caraí, na verdade, outros bairros todos diferentes se pretende aqui. Não, eu ia falar na frente. Não, pode falar. Eu vou depois na sua direção, nesse aspecto aqui. Em Caraí, isso que o senhor falou é verdade. Se você tem um terreno, vende. Quer vender, não quer vender agora, vende depois, vai a construtora lá, compra e faz. E assim sucessivamente o mercado se regula. Mais caro, mais barato, e a vida segue. Aqui no centro é diferente, essa proposta é diferente. Pelo seguinte, porque lá em Caraí está liberada a construção. Pode construir quantos metros quisermos. Nós podemos construir. Aqui no centro não, por exemplo, na região aqui, num subsetor qualquer, só podem ser construídos naquele subsetor tantos metros quadrados. Que para construir esses tantos metros quadrados, tem que comprar CEPAC. Que também é limitado. Então, se eu, por exemplo, sou um construtor e compro, sei lá, 100 mil CEPACs, que são o teto daquele subsetor, só eu posso construir naquelas 4 quadras. E se eu for no seu terreno, e usar o seu terreno, do colega e do outro ali, dos tais 100 mil, ninguém mais vai me vender o terreno, nem eu vou comprar para mais ninguém, porque eu não posso construir. A construção tem um limite de construção, não é o limite de gabarito, não é limite de largura, não é limite de altura, é limite de metro quadrado. Diferente do centro dos outros bairros. Então aqui há uma limitação no subsetor de metros quadrados que podem ser construídos. É isso que ele está falando. Na hora que forem construídos, determinar aquele teto de metro quadrado daquele subsetor,
não pode mais ser construído. E já respondendo a sua outra pergunta, mas aí o cara faz o que pode fazer antigamente, ou pode, não pode. O que ele pode fazer hoje é fazer uma reformazinha e olha lá. É isso. Eu estou falando, ele pode seguir o gabarito normal, quer dizer, ele pode fazer uma... Não. Mas ele pode fazer, por exemplo, minha casa é uma casa de 2 andares. Ele não pode ter uma outra casa de 2 andares? Não pode ter 2 andares, é mais que já o limite. Pode reformar a casa dele. Não, mas o cara tem uma casa. Ele pode ter uma casa do lado de um prédio. Sim. E quanto que vale uma casa que não pode construir? Terreno. Não, olha só, eu pergunto o seguinte, quando eu tenho uma casa, se eu quero comprar uma casa, eu posso ter uma boa casa num lugar lá no prédio, isso estou te falando. Então, você pode construir uma casa onde já tem uma casa. Já deve ter um padrão de medida de gabarito, por exemplo, eu tenho um imóvel. Então, você só pode construir aqui um imóvel numa área aí de 400 metros quadrados, de 600 metros quadrados, construir na área de ocupação do terreno o imóvel de ocupação de 40 a 60. Não está. Continua podendo fazer. Você não pode ter batalhão, é difícil. Mas você pode fazer. E você não perde valor. E vai ter ela transformada numa loja. Quando fazer a possibilidade de vender CEPAC, aí você não entra no CEPAC, você entra no mercado que vai automaticamente. De habitação de luxo. Uma corrida de todo mundo querendo vender. Futuramente você vai, claro, futuramente você não vai ter possibilidade. Deixa só o professor responder aqui a pergunta, mas acabou que rolou. Em relação à diferença dos 800 mil metros quadrados, você não pode depois... Fica ruim o cara vender pro mercado. Você faz para ele, pessoa física, fica melhor, pô. Porque eu do lado de um apartamento de prédio alto, eu tenho uma casa de luxo ali, uma casa minha simples que eu vou vender para o mercado, você é mais valorizado. Porque eu vou construir, ele falou, vou construir uma casa de luxo. Não falei, isso aí fica melhor para o morador com potencial financeiro para construir, para se manter ali. Que não é a realidade da maioria. Exatamente, ou seja, essa é a questão. Você vai criar um mercado de valor maior. Substituição. Isso é verdade. Você vai criar. Quando você tem hoje uma casa simples, para morar em cada rico. O valor valoriza também essa área e para essa área valorizada também. Fica valorizado. Mas eu questionamento, nós esvaziamento que cara que mora no mais Exatamente. Mas esse valor é estrutural. Estou falando nessa casa, mas o terreno dele hoje que vai valer 100 mil reais, num negócio desse, vai valer 400, 500. Pois é, mas a lei vai ter o cara, o cara que tem um terreno, ele não vai poder vender para o cara que é construtor, mas ele segura imóvel e vai vender para o cara que quer construir uma casa bacana, arrumada, um valor do terreno maior do que vale hoje, bem maior, não é isso? Isso pode ali. Mas na prática. Quantos tem aqui que eu vou comprar? Bom, deixa eu ver uma pergunta que ele fez, ele está perguntando. E os 800 mil metros quadrados que deixam de ser comercializados, né? Isso não pode ser construído ao longo do tempo? Não, por isso que ele falou. Ou seja, existe um limite de construir por setor. Né? Por exemplo, aquele setor polêmico, 11.1, que é na água, na área de manobra de barcas de SA. Ali é o maior potencial construtivo. Só que ele não precisa daquela terra toda, porque só no terreno de barcas SA, que é da CCR, que é quem fez o próprio projeto, né? Ali tem um potencial de 101 mil metros quadrados. Se você for fazer a conta, 50 metros por 50 metros, qualquer lei permite fazer lado a todo, vezes os 40 andares, mais os 6 de vazamento, dão os 101 mil metros quadrados. Ou seja, o que está já proposto para aquele setor é que, independente. Mas aí para as outras zonas, os 2 milhões de metros quadrados, eles ocupam não só onde está sendo vendido. 1 milhão e 200. Não, os 2 milhões que eu estou falando. Essas CEPAC vão ser limitadas, então. Tem X CEPAC que vão acabar. Questão do projeto de lei. E essa é a questão central. Por que a prefeitura está colocando em venda 1 milhão e 200, se pelo plano diretor e pelo discurso dela, existe um mercado de 2 milhões? Ela diz que é porque
exatamente para garantir a sustentabilidade da proposta, ou seja, a capacidade da infraestrutura consegue absorver esse adensamento. Mas cadê? Isso não está demonstrado em nenhum lugar, né? Nem os 200, nem os 200. Então, ou seja, esses 800 mil, a prefeitura subtraiu, ela apagou, deixa de existir, porque cada setor vai ter um potencial construtivo, né? Que só pode construir aquilo, conforme o Guilherme explicou, e se uma vez construído, não pode construir mais nada. Não, naquele local. Naquele setor. Mas esses 800 mil você pode colocar em outros setores depois. Não, eles de acordo com a... 800 mil estão fora, porque só serão vendidos 1 milhão e 200. Nem posterior, então no plano diretor não pode refazer isso. No plano diretor pode, mas isso aí caracteriza. Aí que está, virar uma pessoa aqui na quinta-feira, acho que é na quinta hoje, vai falar sobre a operação urbana da Faria Lima. O que foi a operação urbana? Hoje à tarde. Hoje à tarde. O que foi? Aliás, eu comparei, eu peguei os indicadores da operação urbana Niterói, comparei com a Faria Lima para mostrar para as pessoas o que vai dar. A operação urbana Faria Lima foi a primeira operação urbana de São Paulo, antes até do Instituto ter sido regulamentado no Estatuto da Cidade. Aliás, foi para resolver o problema da operação urbana da Faria Lima que o Congresso lá antecipou essa questão do Estatuto. Mas o que acontece? A operação Faria Lima tinha lá a proposta de botar quase que meio a meio, 50% de uso residencial e 50% de uso comercial para escritórios. Não conseguiu, porque era muito mais rentável no mercado colocar uso comercial. O que aconteceu? A promessa da operação urbana, que era, igual a Niterói, diminuir viagens, né? Transferir essas viagens automóveis para modalidades coletivas, né? E melhor entrosamento social, deu tudo o contrário. Aumentou a segregação social, que a área valorizou imensamente e valorizou para fins comerciais, ou seja, aquela infraestrutura toda obsoleta nos fins de semana, né? Então, todo o propósito que justificava a operação urbana Faria Lima se verificou 15 anos depois que saiu o contrário. O que fizeram? Agora nós temos que mitigar esse impacto, porque tem mais congestionamento do que tinha, e a promessa era acabar com o congestionamento e aumentou a segregação. Então, agora nós temos que vender a CEPAC para consertar o problema que criamos. E aí, sem fazer a revisão do plano diretor, a operação urbana Faria Lima refez o projeto, definiu um novo potencial, né, para consertar o erro do projeto inicial. Né? E a Comissão de Valores Imobiliários não aceitou, porque falava que isso é vender CEPAC a descoberto. O que é vender CEPAC a descoberto? Não sustentado numa lei, ou seja, não foi demonstrado haver viabilidade ambiental para aquela quantidade de CEPAC. Né? Ou seja, não há capacidade de infraestrutura instalada que justifique aquele potencial. Isso criou um certo problema e só se aprovou isso quando o município fez novo estudo de impacto de vizinhança. Porque é no estudo de impacto de vizinhança que se demonstra se vai ter sustentabilidade ou não aquilo. Então, quando você fala, né, não pode eventualmente no futuro, numa revisão do plano diretor, e aí é que está o ponto central. Se a questão passa por uma revisão do plano diretor, e passa, né, por que a prefeitura, ao invés de discutir os parâmetros de forma geral para a cidade, você fazer a revisão desses parâmetros, primeiro faz a proposta da ação urbana social. E eu vou dizer para os senhores, é o mesmo grau de dificuldade. Sabe por quê? Da mesma forma que para demonstrar a viabilidade da operação urbana concessionária no centro, há que se definir qual é esse limite da capacidade, né, da área central, né? O plano diretor é a mesma coisa. Só tem aquela diferença do plano diretor é que é para a cidade toda. Acontece que o centro absorve a cidade toda. Os dois corredores de visões que vão ser implantados, né, é o transporte da cidade toda, e ainda é o de São Gonçalo. Ou seja, o grau de dificuldade de se calcular o potencial construído máximo e a capacidade de infraestrutura para o centro é quase que fazer para o próprio município, porque toda a demanda está praticamente concentrada aqui. Então não há justificativa técnica. Quando a prefeitura diz, é uma contradição, isso na resposta que eu lembrei, ela fala, nós não temos equipe para fazer a reforma do plano diretor, porque a complexidade é alta. Tanto já estamos com concurso
para tendo uma nova equipe, fazermos a revisão do projetor no devido momento. Então, quem é que fez o cálculo de viabilidade da OC se o cálculo é o mesmo? A única diferença é que não envolve todos os bairros. Você falou que o projeto não foi feito nesse governo, e já veio do governo passado. E é verdade, porque eu participei do governo passado, eu já tinha visto alguma coisa em relação a isso. Porque eu já acho que a dificuldade é tão grande que não pode ser feito em 4 meses. Não porque essa discussão ela já teve em outro governo uma discussão bem similar. O projeto, se não é igual, é bem parecido. Isso. Eu não sabia. Mas eu digo, só vendo o produto final, né? Só vendo o produto final, por que chegou a 1,2 milhão? Eu fui simular tudo, cheguei também. Vai variar de 120 a 180 prédios, né? Com dimensões muito maiores, mas são. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não se faz um estudo desse, um projeto com essa complexidade, mesmo fechado aqui entre 4 paredes, ignorando a sociedade, não se faz isso em 4 meses. Não se faz. Só tem que, para quem acompanha a legenda, né, a contradição é que o prefeito diz que as 2 obras principais dele são os 2 corredores de transporte com túnel Chavetas Cafubá. Tá? E isso é ignorar o completo do projeto da operação urbana consorciada. Né? Para você ter ideia, esse projeto do corredor de ônibus, em 2001 nós fizemos um projeto do BNDES em que a gente já sugeria que esse túnel Chavetas Cafubá, e aí sim, é uma proposta que tenderia a garantir a sustentabilidade, né, e que o Axel sabe, que tem conhecimento dessa proposta, era o seguinte, os 2 corredores, eles seriam para implantar o transporte coletivo público, né, porém também para implantar serviço de transporte coletivo, que a própria lei de mobilidade, que já deu no ano passado, prevê transportes coletivos, não públicos, vinculado à expansão do mercado imobiliário. Né? E isso está hoje contemplado até com um novo artigo que entrou no parágrafo no Estatuto da Cidade, né? Que premia com incentivos a operação urbana consorciada que investiu em tecnologias de mitigação de impacto. Qual era a ideia? Era que o corredor para a Zona Sul e a Zona Oceânica de ônibus, né, pelo túnel de Cafubá, só passasse pelo túnel ônibus do sistema regular concedido e novos serviços para condomínios. Por quê? Como é que ia ser no futuro, então? O empreendimento que fosse construído na Zona Oceânica, né, o empreendedor vai escolher, ou ele constrói, né, o empreendimento com as vagas de garagem que a lei exige, e o morador vai dar a volta para chegar no terminal de Chavetas, 10,5 km de carro, o empreendimento dele, e para outros empreendimentos dali, em atalhos rodoviários diretamente para a estação de Chavetas. Ou seja, o empreendimento, na hora que fosse aprovado, né, o empreendedor compraria cotas desse sistema de transporte coletivo que não pega passageiros na rua, mas ele só atende os condomínios, porque aí sim tiraria carro da via. Só tem ideia, hoje o número de viagens per capita para a classe A em automóvel são 6 viagens diárias. Está incluído aí a viagem ida e volta ao trabalho, a viagem ida e volta de levar crianças à escola, a viagem de ida e volta de fazer compras no shopping perto. Ou seja, se investe num transporte comunitário só para aqueles condomínios na região oceânica, parte das viagens que são feitas de carro hoje poderiam ser, porque você não deixa o seu filho ir para a escola num ônibus para poder o risco ser assaltado. Mas se for num sistema de transporte próprio daquele sistema de condomínios, né, em que só que para dentro do seu condomínio, com um cartão de identificação, você embarca, né, a história não figura. Barra da Tijuca, por exemplo, já não seria uma relação privada? Não. A lei de mobilidade prevê serviços coletivos de transporte, inclusive individual. A lei de mobilidade prevê aluguel de automóvel, por exemplo. Não dá um certo sentido assim, professor? Eu estou perguntando no entendimento da questão social. Né? Não dá um sentido de discriminação social, de você, aquele condomínio pode, mas o menino que mora perto, pobre, não pode entrar no ônibus, ou vice-versa, porque quando você cria essa relação
do seu filho de não pegar um ônibus, é porque você tem o direito que você quer, dentro do seu conceito de segurança ou de bem-estar, você pode pagar por aquilo. E se você cria esse momento, vou dar essa sensação para o cidadão, porque nós temos aqui uma concentração mais grande de classe média, mas também temos uma classe menos favorecida que precisa talvez muito mais desse apoio do que essas pessoas de criar essa circulação. Depende da capacidade nossa de verificar isso. Eu estou falando, por exemplo, porque não muda nada. Hoje, a criança com dinheiro vai dentro de casa, ocupando na via o espaço equivalente a 12 pessoas no modalidade coletiva. Ela continuará numa modalidade privada, ou seja, só entre os iguais ali, porém não retirando lugares da via que poderiam estar em transporte coletivo. Ou seja, otimiza a capacidade da via. Agora, a relação com o privado continua a mesma coisa, aliás, melhora, porque hoje o automóvel retira da via 12 lugares. Ele estaria em viagem coletiva. Né? A lei de mobilidade prevê até o lugar de carros, né? Transporte individual, né? Desde que taxado de modo que subsidie transporte público. Né? Essa proposta, esse transporte subsidiaria o transporte público. O senhor sabe quanto que sai por um condômino da Barra de Tijuca usar aqueles frescões que levam até a Barra? A metade da tarifa do transporte coletivo. Por quê? Porque é feito sob medida. O transporte coletivo é calculado com 60% de pagantes. 40% é o que o pagante paga, né, para assumir o custo de que não está considerado no cálculo. Na Barra da Tijuca, aqueles condomínios com ônibus frescão, muito mais qualidade, e com saídas a cada 20 minutos, né, todo mundo viaja sentado, o custo individual de passagem é a metade do custo do transporte coletivo. Então, ou seja, é a metade. Então, se o município cobra o dobro, ele está usando um transporte diferenciado de qualidade para retirar o automóvel da via, ao mesmo tempo subsidiando a tarifa de quem não pode pagar. Então, o contrário do que eu estou falando. Na verdade, isso socializa, porque gera subsídio para sustentar a tarifa de quem não pode pagar e retira da via pessoas que estão viajando 1,5 pessoas no automóvel. Né? Ou seja, 1,5 pessoas ocupando espaço de 12 em modalidades coletivas. Então, e a relação público-privado depende da vontade de cada um de querer ver empecilhos da proposta. Porque eu vou dizer para o senhor que é a mesma relação. Até porque, essa que a gente não pode perder o horizonte, não pode fazer parte da nossa pretensão de planejador dizer o que a classe A, né, vai usar o tipo de transporte que ela que decide. Por exemplo, se eu tenho ideia, quando a gente vai fazer planejamento de transporte, os dois principais atributos de escolha do modo de transporte público, sabe quais são? Preço, tarifa e tempo de viagem. Né? Não é. Isso ensina em sala de aula. Quando nós fizemos essa pesquisa do BNDES, esse transporte rodoviário, o principal, esse foi o segundo e terceiro, o principal foi a acessibilidade ao modo na origem do destino. Ou seja, o porta a porta. Eu quero pegar o modo mais próximo da minha casa, saltar o mais próximo do destino. Por isso, o automóvel maximiza isso. Depois do automóvel, é a modalidade rodoviária. Por que a van retirou 20% dos ônibus? Porque você negocia com o motorista. Paulinho, para ali, ó, naquele portão verde. Ele para. Ou seja, a relação com o solo é muito maior. Né? O indicador de acessibilidade é muito maior do que o ônibus. Por que Barcas esse ano não conseguiu e o metrô não conseguirá? Na simulação que nós fizemos com o BNDES. Porque depende da alimentação na origem e no destino e tem que ser rodoviária, para ter essa capilaridade maior. Né? Bom, deixa eu então, professor. Só para tirar uma dúvida, voltando um pouquinho, você falou da operação do social em São Paulo, e não deu certo. Naquele momento, as prioridades de construções comerciais eram maior do que residenciais. Você falou isso, Com a reforma que fizeram, quando executou a obra, como ficou essa porcentagem? Você sabe mais ou menos? Porque a prioridade era o comércio. Era muito maior. Eu tenho aqui, por exemplo, é que saiu. Tem que chamar Henrique. Olha, eu Responde no final, então. eu não sei se eu tenho esse número de cabeça. Você falou que era 99% do comércio. Não. Porque o residente, não, quase assim. Quantidade de meio a meio.
A proposta era quase, como é o Porto Maravilha, 47% uso comercial, 52% uso residencial. Era mais ou menos isso, meio a meio. Mas se construiu muito mais o comercial. Eu não tenho esse número aqui agora, mas eu posso passar, mas se eu não me engano, gira em torno de 70% foi de uso comercial. Se eu não me falha a memória. Deixa eu só seguir aqui. Bom. Existe aqui, quanto tempo ainda tem, já ajuda? Você está em cima do tempo, dos 40 minutos. Ah, tá. Olha, então, os requisitos essenciais, os que caracterizam a operação urbana, né, tem que ter transformações urbanísticas estruturais, né? Ou seja, mudar qualitativamente a estrutura urbana, alterando para melhor o estado em que se encontra em relação ao transporte e uso do solo atual. Principalmente descentralização de atividades, empregos e diminuição de viagens motorizadas por distância. Nesse sentido, a operação urbana no centro ela é contrária, porque ela reforça essa centralidade. Melhorias sociais. Mudar qualitativamente a vida dos habitantes, diminuindo a segregação socioespacial, ou seja, minimizando a gentrificação. Né? Por exemplo, aumento do número de leitos de hospitais por habitante, número de médicos, né? E valorização ambiental. Qual tende a ser as horas de trânsito congestionadas ao longo do ano? O Porto Maravilha, por exemplo, né, é de 600 horas por ano de congestionamento, né? Ou seja, quase 2 horas por dia. O que eu quero dizer é o seguinte, a proposta ela precisava ser demonstrada objetivamente por indicadores. Né? Não existe engenharia urbana de transporte com promessas que não se caracterizam por indicadores. E isso a Prefeitura não fez. A Prefeitura não caracteriza os requisitos essenciais da operação urbana ao não dar esses indicadores. Né? Por fim, uma das perguntas. Primeira pergunta, com relação ao requisito legal de definição da área. Por que a Prefeitura entende necessário aterrar a Bahia se o discurso de defesa do projeto é aproximar ou voltar a cidade para o mar? Aterrar a Bahia vai separar ainda mais a Bahia. Mas eles dizem que não vão aterrar a Bahia. Mas no desenho está. A Helena eu faço objeto de uma pergunta. Então, ela diz que vai ter uma correção, mas do jeito que ele está falando, eu entendo que vai ter um aterramento muito, uma correção é uma coisa. Você corrigiu uma hora, é uma coisa. Aterrar a Bahia, agora eu fiquei na dúvida, porque ela tirou a resposta que ia ter uma correção. E eu até falei da Helena completamente. Vai ter ou não vai ser aterramento? Olha a questão, vai ter uma correção. Correção eu entendo, você organizar uma obra, em algum lugar você vai ter que fazer onde chega a ter, olha o projeto de lei que diz, olha aqui o limite do setor. Isso aqui é o caminho mais, é o da UF. Isso em verde é água. Onde está o limite? Aqui é o limite. Subsetor 11.1. Isso aí não vai ser aterrado, isso aí é a marina. Não é aterramento. Não. É a marina hoje. Não. A marina não projeta. Não projeto. Ali é a parte da marina, não é aterramento. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso é o governo está dizendo isso. Mas a letra fria da lei está dizendo o que ali? Ali é o de marina. Isso aí, que foi registrado no projeto de lei, está dizendo o quê? Isso aqui é um setor urbano 11.1, que pelo quadro lá atrás tem um potencial construtivo de 15 vezes a área do lote. Que é o maior. Podendo chegar a 46 andares, que é 40 útil mais 6 de vazamento. Isso é que esse desenho diz. Aqui não está dizendo que a marina é o discurso apresentado. A letra, o projeto está dizendo que aqui é um setor urbano. Então o projeto de lei não apresenta garantias que não vai haver uma nenhuma. Ela disse que é uma correção. O que você subentendeu? Ali já é. Mas isso é o projeto de lei. Ali está na lei. Isso é o projeto de lei. Mas a gente está aqui justamente discutindo para a gente colocar na lei o que é para ser colocado. Pois é, mas é porque eu não posso ficar no discurso. Não, o discurso ele muda. Por isso que eu estou perguntando. Mas ali o projeto está de aterramento. Não, ele não diz nada. Ele diz que isso aqui é subsetor urbano. O que é subsetor urbano? A cerca de construção. Não, aí tem que ser especificado e aí terá que ser uma marina. Não sei, Modificar o projeto. Tem que modificar o projeto ali.
Por quê? Por quê? Isso aqui, repara que ela colocou o limite do setor aqui. Entendi. Se o limite do setor, na verdade, em termos de terra é aqui, por que o município achou necessário? Por que o município achou necessário delimitar o setor na água? Se ele não fez nenhum outro ponto disso. No ponto ele não fez. Só uma pergunta. Esse desenho o senhor extraiu da onde? Esse desenho o senhor extraiu da onde? Do anexo do projeto de lei. Do anexo. Não sei se é o segundo. O senhor está dizendo que eles vão aterrar aquela área verde toda ali? Porque eles podem fazer o seguinte. Você vai estacionar A barca é aqui. A barca mudou para cá. Então, para você fazer aquele aterramento, a barca teria que ser para lá. Mas vamos mudar para lá. Não. Para lá daquela linha em unidade. Não, eu sei, mas no projeto novo a barca sai do local. Sim, mas vereador, mas quem diz que na hora que forem construir as barcas S.A., não argumenta exatamente isso. Mas a barca aqui inviabiliza a ocupação já prevista na lei. Então as barcas vão ser aqui. Como já foi cogitado, inclusive tem lá a estrutura. Ou seja, o que eu quero dizer é que o que está se dizendo, se vai ser uma lei ou se for, depende da crença nossa em aceitar isso ou não. Este quadro, o texto da lei, a letra fria da lei diz que isto é um setor urbano. Se é um setor urbano, é possível de construção. Um aterro não interessa. Se for inviável o aterro, até porque é ilegal, porque a Bahia é bem tombada, né? Professor, está admitido. Mas se o senhor falou que se ele construir um prédio de 46 andares, 40 andares, com 6 para baixo, ele já atingiu 100 para baixo não, de embasamento. Não, mas ele já atingiu os 101 metros quadrados previstos para ele. Então ele não pode construir nem aterrar mais nada. Não. Há 2 torres de 46. Mais um Então, pedaço. aí você chegou no limite máximo. Isso. Então ele não pode aterrar mais nada. Ou não? Aterrar. Hã? Ou não? Pode construir mais nada. Nem aterrar. Se ele construir 101 mil metros quadrados, né? Se ele nessa área aí, se ele for inviável, isso aqui não vai sair, vai comprar uma briga muito grande, inclusive ambiental. Então, para garantir, vamos construir nas barcas esse ano, terreno, um shopping nosso, que é a proposta. Então, aí ele não pode aterrar mais, porque ele já ocupou o que ele podia ocupar. Não, ou a gente tem que vazar. Pode. Não pode condição ambiental, não, por conta da Constituição. Aterrar, não pode aterrar para lei ambiental. Mas se ele quiser construir ali, né? Mas ele pode aterrar e não construir. Se o INEA aprovar o aterramento. Não, ele pode construir dentro do coeficiente de aproveitamento básico. Ele pode construir no coeficiente de aproveitamento básico, ele não pode construir no potencial adicional. Entendeu? Ele vai poder construir áreas das tais casas de luxo lá. Ele não vai poder construir o adicional. O básico vai. E ali, se eu não me engano, ali tem um potencial construtivo de básico, se não me engano, de 25 metros. Mas ali ele diz que vai ter a torre, vai ficar uma praça grande. Na praça da ele diz aqui. Inclusive, aqui, no projeto B, aqui, esse é o projeto B, as torres de 46 andares. O curioso é o seguinte, o que é que tem de falta nessa imagem? Isso aí é a vista da Manuel Peixoto. Vocês reparem que aqui tem até um sombreado aqui. São de Manuel Peixoto. É como se fosse uma visão da Manuel Peixoto. Sabe o que é que tem de falso nessa imagem? É só um pitoresco, porque isso mostra o que está por trás também do projeto, né? O Pão de Açúcar. Não se vê o Pão de Açúcar da Manuel Peixoto. Essa visão do Pão de Açúcar só se tem da praia de Caraí. Olha lá, não se vê. Olha lá onde está o Pão de Açúcar. É em Caraí. Ou seja, eu queria que os senhores percebessem que até na parte iconográfica, para justificar, há falso, o elemento falso. Ou seja, se colocou um elemento de pregnância que todos nós temos, que é o melhor de litoral é a visão do rio, é aquela vista fantástica que você tem de Caraí, em torno do qual a Caixa Mundial de Caraí se consolidou, né? Até isso. Ou seja, o elemento que funciona em termos de formação de imagem, de aceitação, né? Então a gente, quando se aplica técnica de
interpretação. Vai ter que derrubar os prédios ali da UF ali para poder pôr açúcar lá. Não se vê, não. Deixa eu dizer, nem porque o morro da vontade não. Você só vê o pão de açúcar do caminho. Não sei, eu vou falar. Mas aí ele derruba. Eu não tinha. Porque essa desse lugar, nunca tinha visto o Rio. Na verdade, desse lugar onde a gente está falando, essa ideia, você vê que essa ideia de o bom do Rio é a imagem do Rio de Janeiro, para mim já está muito distante. O bom de Niterói é a imagem do Rio de Janeiro, hoje está muito distante. Antigamente se falava muito isso. Mas estará mais ainda. Estará mais ainda, porque entre Niterói e o Rio terá aquela faixa de 26 a 46 andares de edifícios. Aliás, aqui a perspectiva deles fala por si só. A perspectiva que a prefeitura apresentou fala por si só aqui. Essa é a visão que se vai ter. Essa é a visão que tem da chegada em Niterói. Isso aqui é o aterro, olha, Caminha Maia. Isso aqui são as torres de 26 andares. Ali onde é o Carrefour, a cidade está atrás disso. Ou seja, a vista de Niterói que a cidade tem, deixa de ter, porque entre a cidade e o Rio vai ter essa muralha de prédio. Isso é um desenho nosso, desenho do próprio empreendedor. Essa área aqui de afastamento aí é de quanto? Aumentou para 50? Não, ao contrário. Você falou que tinha aumentado para 50? 50 é o lateral do prédio. Sim, saiu de entre um prédio e outro, qual é a... Eu estou com o termo da área de afastamento, mas entre um prédio e outro, qual é a área que tem de um prédio para outro? Se eu não me engano, é de 1/12 isso. Ou seja, é muito pouco. O que significa esse metro? 1/12 de 50? 50 dividido por 2, se fosse por 10, daria 5. Ou seja, 4 e poucos metros entre um prédio e outro. 4 Ou seja, inclusive no nosso relatório a gente mostra que isso aí, esse aqui foi um relatório que posso passar para vocês, que é o que foi transmitido com os impactos estimados. Né? É muito pouco. Isso dá um fenômeno chamado de ilha de calor. São Paulo, por exemplo, já tem, a média das metrópoles é de 10 graus centígrados a mais nessas ilhas de calor. São Paulo, que está sendo campeão da ocupação urbana, está com 12 graus já. Ou seja, está com 20% acima da média de ilha de calor do mundo. 12 graus. Então, é 4 de cada lado. Então, seria uma média de uma está acima. É 5 de um, 5 de outro. Então, seria uma média de 10, não é isso? Não. Porque se eu só for ver a lei induz, inclusive, os empreendimentos se encostem no vizinho para poder compor a altura. Então existe lá um método, existe um terreno vazio. Tem um edifício aqui com 30, pega essa altura dos 30 e faz o escalonamento para chegar aqui com 7. Ou seja, a preocupação é exatamente de encostar nas divisas para poder fazer um skyline, entendeu? Que junte aquela altura de 30 com a altura de 7. Isso está no projeto de lei. Igual o exemplo nosso é peraí. Exatamente. Poderá ser. Exatamente. Hoje eu fui passar pelo vazamento e o afastamento da ventilação é acima do vazamento. Pois é. Pra eu ter ideia, a minha tese de doutorado foi em Niterói sobre poluição atmosférica. Eu fui medir 26 ruas diferentes para ver qual era a relação das características topológicas da superfície, né, do ambiente construído, com a concentração de poluentes. Né? A Moreira César, assim como a nossa Copacabana no Rio, sabe quantas vezes o limite de hora máxima que a ONU estabelece que tem que ocorrer concentração máxima de poluentes, só pode acontecer uma única hora por ano, acontece 197 vezes ao ano. Na nossa Copacabana, e ali, 197 vezes, o que só poderia acontecer uma única hora do ano. Exatamente porque os prédios constituem o que é street, ou seja, um paredão de prédios colados uns aos outros. E ali são os 12 andares. A prefeitura está apresentando de 26 a 46. Né? Então, a perspectiva de aumento do calor e de concentração de fluidos atmosféricos ela é muito grande. Isso passou largo no estudo do impacto. Deixa eu só voltar para aquela questão
A prefeitura anunciou que fez algumas alterações no eixo. A gente ainda não teve acesso a essas alterações. Você sabe? O Ministério Público me passou esse novo eixo, né? Eu ainda não peguei esse material, mas eu vou pegar esse material por volta dessas 2 semanas agora e vou analisar. Eu não peguei ainda. Essa análise que é em cima do primeiro eixo. Eu não peguei o segundo, não. Mas já está começado. Bom, outra pergunta. Qual a justificativa para substituir o eixo da Marquês de Paraná, Jansen de Melo, que é onde o plano diretor hoje prevê o adensamento máximo, pela rua Visconde Rio Branco? Ou seja, por que o adensamento foi retirado de dentro da cidade, lá da Marquês de Paraná, e botou para frente, se a proposta é exatamente aproximar a cidade do mar? Esse adensamento logo na chegada do Niterói, exatamente é a parede, né, a barreira que impede a integração visual daquele skyline Pão de Açúcar com a cidade, ou seja, do visual. Então, qual a justificativa que a prefeitura deu para mudar o eixo de adensamento que hoje está na Agência de Melo, Marquês de Paraná, e jogar logo no waterfront do município? Né? Quais os estudos de alternativas de desenho e análise de viabilidade? O mais vergonhoso desse projeto foi que, para os nossos alunos da pós-graduação, eles têm que ensinar que para cada proposta, né, como a discricionariedade é técnica, o prefeito tem que dizer que ele escolheu essa proposta de desenho porque por aqueles indicadores que eu falei ali é a que mostrava melhor desempenho. Ou seja, nós estamos analisando aqui uma proposta única, sem alternativas, enquanto que a lei ambiental exige que tenha alternativa tecnológica de localização. Ou seja, qual é a proposta alternativa que a prefeitura apresenta para justificar que essa foi a melhor estudada? Né? Isso não tem, isso não existe. Né? Uma outra pergunta que é fundamental. Quantas famílias enquadram-se nessa situação de 40% a 90% das comunidades que ganham menos do salário? Quantas famílias enquadram-se nessa situação e que programas de seus custos foram estimados? Porque, eu não mostrei a frente, é pré-requisito a prefeitura demonstrar o programa de melhoria social, ou seja, o quanto que vai se investir para fazer a produção dessas famílias. Isso tem que ficar respondido porque isso vai ser vinculado ao CEPAC ou é o contribuinte que vai assumir? É o contribuinte que mora lá em Vaz das Moças que vai assumir isso? Né? Quanto caberá a cada um desses, ou seja, os proprietários, usuários, investidores, né, arcar com essa contrapartida? A lei fala que todos têm que dar, mas a prefeitura está botando investidores privados. Só quem vai comprar CEPAC que vai pagar. Mas como é que ficam então os proprietários dos usuários permanentes? Se beneficiam no mar com o custo? A obrigatoriedade de controle social, o artigo 3º da lei define que é preciso dispêndio de recursos por parte do poder público municipal deve ser objeto de controle social, garantida a participação da comunidade. Né? E aqui é a questão central. O artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 28, fala que o plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento. O que é o máximo? É aquele coeficiente de aproveitamento básico, que é direito proprietário, mais o adicional de potencial que está se querendo vender para o CEPAC. Então, o máximo são os dois juntos. Isso tem que estar definido no plano diretor. A lei de operação urbana está usurpando um pressuposto que é definido pelo legislador pelo plano diretor. O plano diretor a ser atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento da densidade esperada em cada área. Né? Afinal, onde estão os estudos que comprovam a densidade prevista e suportada pela capacidade da infraestrutura existente? Enquanto não demonstrada essa viabilidade ambiental da UC, isto é, que o adensamento proposto não esgota a capacidade de suporte do ambiente urbano, não pode a Câmara justificar a aprovação do projeto se desconhece pelo menos a escala do impacto e de custo. Ou seja, qual é a escala do impacto que o isso vai gerar? Se não tem nem a escala do impacto, como é que pode saber quais serão os custos de mitigação desse impacto? Né? E vai caber a quem? Vai caber ao contribuinte?
Né? Por exemplo, isso aqui é uma resposta que qualquer aluno do primeiro ano de mestrado poderia conseguir fazer. Qual o nível de serviço das vias? Ou seja, estão se vendendo 1.200.000, ao longo dos 20 anos de implantação, como é que a qualidade da via vai suportar? Isso não foi feito. Estudo nenhum. Bom, aqui, quando você compara a OUC com a Faria Lima, eu peguei um terreno de 3.000 metros quadrados, que no caso do Niterói tem esse bônus que de permite 15%. Ou seja, a prefeitura, pela preempção, vai comprar terrenos, vai juntar, quando tiver os terrenos todos juntos ali, deu 3.000 metros, vai chamar um parceiro. Aí, parceiro, vamos construir aqui agora. E você ainda tem 15% do potencial construtivo adicional. E olha o que acontece. Isso aqui é o OUC. A situação meta da lei, no projeto de lei. O projeto de lei está dizendo que vai ser só uso residencial. Ali. No pavimento 30. Isso está na lei. Olha o que acontece na Faria Lima. Lá. Uso comercial, 22.500. Respondendo a sua pergunta, chegou a 100%. Eu falei 99%. Você está certo. Eu falei 70%. Chegou a 100%. E alguns setores de uso somente comercial, nada residencial. Então, como é que ficou a situação Faria Lima? 22.500 de uso comercial, área total isso, no pelo menos 15. Olha o que permite a área central de Niterói com os 15% de bônus. 41.400 para uso comercial, 10.350 para uso residencial. Total isso, ou seja, aumentou, repara que o total que a lei previa aumenta muito mais e pode chegar a 35 pavimentos. Isso só o potencial adicional. Quando você incorpora o potencial básico, repara que bate o que a prefeitura está falando, de 38 pavimentos de todo, ela tem que ir até 40. Ou seja, os cálculos da simulação estão corretos, porque eu cheguei a 38, ela tem que 40. Né? Então, olha, ou seja, ela é mais ainda, o projeto de lei, mais ainda permissivo do que a operação urbana Faria Lima de São Paulo, que causou essa polêmica toda. Né? Bom, a conclusão, portanto, que estamos sugerindo devolver o projeto para inconsistência nos estudos e também no plano, para que a prefeitura o represente de forma adequada. E instituir, com a participação direta dos movimentos e entidades, o processo de revisão do plano diretor. Porque a discussão do plano diretor é que vai garantir esses limites máximos que a operação poderá estar afetando. Tá bom? Então, depois, se vocês quiserem discutir, eu posso deixar o EIV, a análise do EIV, né? Bom, é isso. Esse material vai ficar todo. Esse material está aqui na máquina. Pode pegar à vontade. Ou se quiser entrar em contato direto comigo para mandar, é Jorge A. Martins, @gmail.com. Jorge A. Martins. Não, já está plantado aqui dentro. Está cacique já. Jorge A. Martins. Gmail.com. Telefone 8167 8748. Então, mano, para quem quiser, manda os estudos. Excelente a Obrigado pela discussão aqui, excelente explanação, pelo menos para mim, muita coisa bem mais clara, bem mais explicada. E assim, alguns questionamentos. Primeiro, com relação àquela nossa discussão, 1.200.000 metros, aqui com Barreira por 2 milhões, você acha que o direito de preempção, como que a prefeitura geraria esse dinheiro, esse direito, se todos os proprietários do centro resolvessem oferecer os terrenos para a prefeitura comprar? Como que ela iria fazer a escolha de quais terrenos comprar, visto que o potencial construtivo reduz em 800.000 metros quadrados? Eu acho que é esse o ponto que você colocou. Todo mundo vai querer vender, com receio de futuramente não poder construir, né? A prefeitura, pelo direito de comprar. Na verdade,
essa discussão passa ao longo das ruas. Nós não sabemos, né? O proprietário do centro nem sabe disso. Então, na verdade, o que eu penso é que vai ser uma coisa induzida. É o mercado que vai, nos terrenos de maior viabilidade, poder juntar os 3 mil metros quadrados. Como o tecido urbano no centro do Rio é muito retalhado, muita fila, né? O mercado vai lá, procurando casa em casa, sem dar muito alarde, né? Mas eu não acredito nessa hipótese da corrida para a venda ser muito grande, até por desconhecimento da lei. Ninguém está sabendo disso. Ninguém. Então, o que vai haver é o contrário. Vai haver o mercado induzindo a venda. Vai bater lá como faz. Né? Vai bater o proprietário que não sabe que ele perdeu o direito de construir o potencial, que não sabe nada disso. Né? E você considera esse aumento de 15% para 3 mil metros quadrados ou 10% para 1.000 metros quadrados? 1.500 ruim? É pelo seguinte, no meu modo de ver. Primeiro porque acirra a concentração. Justifica aquilo que eu falei, por que se passou de 36 de alto para 50 metros. 50 metros é quase a metade de uma quadra. Né? Se você imagina um empreendimento que tem ali em pena, ou seja, uma parede, né, de 50 metros quadrados. Ali na Marquês de Paraná, perto do Rio Cricket, ali já se construiu aquele edifício com pouco afastamento, que é um paredão de 30 e poucos metros. Isso vai aumentar. Né? Na verdade, eles falam que isso aí é um bloco, eles fazem umas subdivisões internas, né? Eles juntam 2, 4 blocos e fazem aquele bloco monolítico. Mas eu acho porque ele acirra a concentração, e eu acho assim, desnecessário dar mais incentivos a quem já está com muito incentivo. Porque o potencial adicional já é elevado. Já é elevadíssimo. E outra coisa, e qual é o incentivo que dá ao pequeno proprietário? Então, ou seja, é evidente que essa lei foi feita para maximizar o interesse do especulador imobiliário. Né? Não tem cuidado. O proprietário permanente fica refém de separo. Exatamente. Não tem dinheiro para comprar separo. Exatamente. E detalhe, coloca, isso aqui é do ponto de vista moral, também é uma posição esquisita, coloca o município como agente de especulação imobiliária, porque ele pega as terras para impressão, junta 3 mil, chama o empreendedor privado. Então, do ponto de vista ético, valorativo, axiológico, é que a sociedade deveria ver que não é papel da prefeitura atuar como gerente do mercado imobiliário. E a intenção da prefeitura de criar uma sociedade de economia mista, uma declaração clara de que ela tem interesse em gerir isso, né, através da previsão. Não, independente disso, só vendo o projeto da operação humana, para quem faz as contas de verdade do potencial construtivo, já se percebe. Por que vai premiar 15% o empreendedor se só vai conseguir fazer isso pelo direito de construção que é exercido pelo município? Então, o trabalho da prefeitura ainda vai premiar em mais 15%. Na prática, o que significa isso? Um ponto que ele levantou que é importante. Basta eu juntar 3 mil metros quadrados que eu retiro daquele incorporador que já estava ocupando terra, o potencial construtivo do setor interno para mim 15%. Porque o teto não pode estourar. Então, eu só tenho 100 mil para construir metros quadrados, e eu estou com aquele empreendedor disputando aqui, eu junto com o meu parceiro, que é a prefeitura, os 3 mil metros, né, e boto ali 15% a mais de estoque, retirando, portanto, dele. Ou seja, o parceiro da prefeitura de Niterói, que é quem fez o plano, ele tem uma prerrogativa nessa concorrência no mercado que favorece. Então isso vai favorecer uma empresa ou um consórcio a poder construir quase todo o centro. Que é quem fez o plano. Quem fez o plano vai ser o parceiro da PPP da prefeitura. Primeiro que o estudo ele tem os números, né? Ele detém aquela área porque ele é um proprietário de parque inicial. Né? Então ele tem a área onde tem o maior potencial construtivo. Então fica evidente. E se do ponto de vista legal há a possibilidade dele executar, de elaborar o plano, de executar o projeto, do ponto de vista moral, há uma coisa bem complicada. Eu acho. Como é que vai justificar que o município vai adquirir terra exercendo um direito de preempção, que é direito público, para passar para o parceiro dele privado e ainda dar 15% a ele que não fez nada para adquirir esses 3 mil metros de terra?
porque foi o poder público que fez isso. Então é uma relação escusa e desnecessária, porque já tem um potencial muito grande dado aí. Você vai comigo, você vai perguntar, ele paga para esse aumento de 15% ou não? Não paga. Ele paga o CEPAC. O CEPAC. Paga o CEPAC. Ele pode estar envolvido dentro do CEPAC. Ele tem um potencial construtivo e ele transforma aquilo no CEPAC. Ele compra o CEPAC mais. Mas tirou do concorrente dele o direito de exercer esse potencial construtivo. Por conta daquilo que ele falou, existe um estoque interno de potencial construtivo. Só pode isso. Se eu construo uma parte, me pego 15%, eu tiro ele dos meus vizinhos daquele direito. Então, por isso que é perversa essa concorrência, porque ela privilegia o parceiro da prefeitura. O ponto que você colocou, os requisitos da OUC, a transformação urbanística estrutural, melhorias sociais e valorização ambiental. Esse projeto hoje, do jeito que está, não cumpre nenhuma dessas leis. Ele não consegue demonstrar objetivamente, por indicadores, esses 3 requisitos essenciais. Ele não diz qual é o nível de serviço das vias que vai ficar ao longo da operação urbana, né? O que é melhoria social, objetivamente, né? Na Europa, quando você pega as PPP, o primeiro momento foi investir na infraestrutura. Já há 5 anos tem sido investido em estrutura social. Então, as UPP vão lá gerar hospitais, leitos, escolas, bolsas de estudos, né? Essa operação urbana está sendo usada para quê? Ele não demonstrou qual o número de leitos vai aumentar o projeto, o número de escolas, assento de escolas, né? Quer dizer, ele diz que vai arrecadar 1 bilhão, mas até agora não falou onde vai gastar esse 1 bilhão. O que vai investir. E desculpa, passou uma coisa despercebida, mas é gravíssimo, que é o seguinte: a lei vai permitir não construir nenhuma vaga de garagem. E aí ela é dúbia, porque ela fala em 400 metros de um terminal. O que é um terminal? O terminal de barcas é um. O terminal de ônibus é um. Os pontos de ônibus do nosso sistema podem ser interpretados como terminais. A rodoviária de Niterói, né, para os Amazonas, pode ser interpretada como terminal. Então, quando você cogita tudo que poderia ser considerado como terminal, é praticamente o centro público. Ou seja, a lei, esse projeto de lei, desobriga o empreendedor a construir vaga de garagem. Aquelas torres do Belmine Maia, por acaso eu dei a consultoria lá para o Rogério Scholl ali. Ali era um ponto central. Sabe quantas vagas a prefeitura exigiu que o empreendedor fizesse ali? 250 vagas. Quando eu fiz o cálculo da necessidade de vagas, era o dobro. 500 para trabalhar nos limites de capacidade de estacionamento. Eu sugeri botar mais 50 vagas como excedente, tendo em vista que Niterói cedia a UF, a possibilidade de muitos congressos. Então o empreendedor, foi a primeira vez que eu vi que a prefeitura exigia 250, o empreendedor não, vou construir os 500, 250 não absorve. Né? Então, no futuro, isso estaria permitido construir aquelas 2 torres segnadas, porque elas estão a 200 metros do terminal. Esse projeto que o poder público desobriga o construtor de oferecer vaga, que é uma conquista histórica, da contrapartida para o mercado construir, não vai construir mais vaga nenhuma, mas a prefeitura está com 9 estacionamentos subterrâneos que ela vai licitar e construir. Então me diz, qual é a lógica que pode haver se hoje a prefeitura ela pode contar com estoque de vagas sem gastar um tostão, ela desobriga o empreendedor de fazer e ela vai construir as vagas subterrâneas. Para que vai trazer para o orçamento público, né, um custo que isso hoje já está no próprio mercado? Mas aí não paga a vaga? Quem paga? Não, a pessoa, o usuário não vai ter que pagar. Sim, ele paga no shopping. Não, você paga no shopping também. Estou querendo só entender, porque eu vi do cara, mas automaticamente a contrapartida dele seria o aluguel da vaga. Essas vagas seriam públicas, né? Pois é, se pelo menos isso fosse para gerar subsídio, para investir no transporte público, mas nem isso está garantido. Nem isso é citado, inclusive. Nem isso é citado. Se as vagas fossem condicionadas, né, mas ele não vai ter necessidade interessante, a subsidiar o transporte público, como é na Europa, tudo bem. Mas não é. Ou seja, isso não está claro, né? Não é dito. Não é dito. Né? Mas eu digo o caráter ilógico. Ou seja, se é preciso vagas para sustentar esse projeto, por que o poder público, ele chama essa responsabilidade para ele, se hoje, pela lei, isso já é obrigação do empreendedor?
É um custo que ele está trazendo para si, que poderia estar construindo os hospitais, né? As vagas de escolas. Essa é a reflexão. Entendeu? E do ponto de vista do planejamento viário, você acha que o projeto apresenta medidas para mitigar de alguma forma o crescimento de quase o dobro da população? O projeto viário? É. Ao contrário. A capacidade das vias é diminuída. Como eu falei, nesse meu relatório, você vai ver aquilo que eu falei. Eu pego uma fotografia da Marechal Deodoro, né, que mostra o que é antes e depois. Ou seja, a prefeitura não dá a menor garantia que o seu acesso vai melhorar. Nenhuma. Vendo o desenho, o leigo já observa que vai diminuir a capacidade da via. O pressuposto, mas eu estou botando essa faixa seletiva. As pessoas que hoje não de carro andarão de bicicleta e ônibus. Não, e o grande problema da faixa seletiva aqui, que acontece, vejo muito acontecer na Gabriel Peixoto, a gente não pode andar na seletiva, mas o ônibus sai da seletiva, hein? Pois é. Esse é o grande problema também. Exatamente, diminuindo a capacidade do automóvel. Se a seletiva é restrita para ele. Pois é. Mas a prefeitura tem que fiscalizar melhor isso, porque os ônibus saem, nós não podemos entrar lá, mas eles podem sair. Aliás, você toca num ponto interessante, que é se, ao invés de construir vaga de garagem continuasse com o administrador privado e a prefeitura colocasse equipamento para controle e monitoração do que é público, aí sim, exatamente. Ou seja, o ônibus vai ter a via seletiva para andar ali. E quem se apropriar do que é coletivo parando o carro na rua vai pagar uma multa muito grande. Ou seja, isso aí, que é o monitoramento que você fala, né, era fundamental. Isso não existe. Não existe no projeto. Professor, não tem indicador nenhum. Olha só, se for preciso, a gente gostaria de talvez uma próxima visita sua, uma próxima palestra. Eu acho que uma palestra bastante conteúdo, eu acho que a gente tem um bom proveito, né, da sua fala. Nós vamos ensinar aqui outras pessoas e se puder, fique à vontade. Ter a oportunidade de ter um novo encontro com o senhor. Deixa eu fazer mais uma pergunta. A secretária Verena colocou numa das audiências públicas que é um projeto da prefeitura de construção de um VLT ligando Charitas ao centro. Como você acha que essa proposta se incorpora ao centro? Certo,